Olá, igreja. Mais uma vez é muito bom nós estarmos juntos refletindo um pouco sobre a palavra do Senhor. Mais um domingo em que nós não estamos tendo culto. Mas mesmo assim nós devemos ficar firmes e fortes, prontos a servir ao Senhor em qualquer circunstância, nos alegrando em podermos estar livres em fazer a vontade de Deus e não sermos impedidos de até mesmo ler a palavra do Senhor e aprender dela. É um momento de nós fazermos escolhas. Interessante que fazer escolhas é fácil, o problema é fazer as escolhas certas. A maioria das vezes nós andamos em erros e acertos, e escolher certo é uma arte em que nós não temos, e precisamos e dependemos de outros para fazermos as escolhas certas. Quando nós colocamos à disposição daqueles em que estão à nossa volta o direito de escolher por nós algumas vezes pagamos um preço meio alto. Eu deixei a minha filha mais nova escolher a respeito das borrachinhas do dente aqui. E interessante que eu olhei para todas aquelas cores em que se tinha daquelas borrachinhas lá, e eu simplesmente falei a ela: pode escolher hoje, o pai deixa. Interessante que quando você põe a palavra em prática, você também tem que cumprir com aquilo em que se coloca a palavra. Ela escolheu uma cor bem exagerada, um amarelo bem forte, e aqui estou eu com um sorrisinho amarelo. A questão das borrachinhas do dente é só um exemplo daquilo em que nós muitas vezes escolhemos ou deixamos outros escolher por nós. Eu inicialmente imaginei de que ela tomaria a decisão de pegar algo mais discreto. Me impressionei dela escolher algo bem indiscreto. Mas assim, a escolha foi dada a ela, e ela escolheu por mim. E quando se dá a escolha a outras pessoas ou a alguém outro, nós temos que cumprir com a palavra de ter dado a liberdade e o poder da pessoa escolher por nós. O que nos resta é aceitar e pagar com as consequências daquilo em que o outro escolheu. Escolher não é fácil, e ainda mais quando você dá a oportunidade para que outros escolham por você. Mas isso não deve impedir com que você tenha uma boa escolha. E para que isso aconteça, a primeira coisa em que nós devemos fazer é entregar as nossas escolhas a Cristo Jesus. As nossas escolhas são muitas vezes voltadas àquilo em que nós queremos, e como nós fomos deturpados, o ser humano foi deturpado pelo pecado, o entendimento de escolha para nós muitas vezes pode ser algo desastroso. Mas para Deus a melhor coisa é dele saber e entender como nós funcionamos, porque Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos fez da forma em que cada um de nós é. E Ele sabe melhor do que qualquer um sobre qual é a melhor escolha em que devemos fazer. Nós podemos observar de que Cristo Jesus, Ele mesmo nos deu a escolha de aceitarmos ou não o seu sacrifício e a sua obra perante o Evangelho em que Ele transmitiu no decorrer do seu ministério. Lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, lá tem um entendimento em relação a escolhas. E o autor de Provérbios, ele diz o seguinte lá: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aqui o autor, ele simplesmente olhou e viu de que realmente confiar no Senhor é a melhor escolha em que podemos fazer. Confiar no nosso próprio entendimento pode dar a nós uma escolha errada, mas confiar no Senhor, com certeza as escolhas serão acertadas e certas. Nós temos dificuldades em confiar as nossas escolhas a Deus. Confiamos tantas coisas a Deus, ao Senhor Jesus, mas as nossas escolhas nós seguramos para nós mesmos e dizemos muitas vezes: Senhor, deixe com que eu escolha. A única coisa que eu quero é que você me abençoe na minha escolha em que eu fiz.
e isso muitas vezes nos atrapalha. Podemos observar lá em 1 João capítulo 5, versículos 13 a 15, João ali ele falou a respeito de escolhas e quais são as escolhas certas a serem tomadas. Ele não fala diretamente com a palavra escolha, mas ele nos dá a entender de que nada melhor do que nós confiarmos no Senhor Jesus Cristo e fazermos as escolhas certas de acordo com a vontade de Deus, assim sendo auxiliados pelo Espírito Santo a fazer aquilo em que precisa ser feito de uma forma correta. Lá em 1 João capítulo 5, 13 a 15, lá diz assim: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se nós andarmos de acordo com a vontade de Deus, tudo o que pedirmos nos lhe feito, porque estas escolhas são as escolhas certas. Ninguém melhor para saber o que é melhor para nós do que Deus, do que Cristo Jesus. E ainda assim, termos o auxílio do Espírito Santo para fazermos as escolhas certas. Deus, Ele se preocupa tanto conosco, em que deu a nós e colocou à nossa disposição alguém que vai nos auxiliar nisso, que é o Espírito Santo. E lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, lá diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus falando para o povo de Israel. Isso não quer dizer de que esta palavra não seja viva em nossa vida até hoje. É uma palavra em que, para nós, é a melhor opção do mundo, pois nós vemos de que Deus tem um plano para cada um de nós. Basta aceitarmos e andarmos dentro dos caminhos em que o Senhor propôs para cada um de nós. E ali o texto continua dizendo: diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Em algumas traduções diz planos de paz e não de danos ou de maldade. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, os planos em que o Senhor tem são planos extremamente voltados a fazer com que nós tenhamos paz e sejamos prósperos naquilo em que fazemos. Quando observamos este texto, nós podemos crer de que o Senhor tem o melhor a nos dar. E nada melhor do que nós entregarmos os nossos planos a Ele. E ali o texto continua dizendo: planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nada melhor do que, dentro das escolhas em que nós fazemos, escolhermos de acordo com aquilo em que Deus propôs para cada um de nós. Porque desta forma nós podemos projetar um futuro promissor para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para tudo aquilo em que nos foi proposto. Observando cada ponto destes, nós podemos ver de que Deus ele se preocupa com cada um de nós. Do contrário, Ele não nos daria a opção de nós podermos escolher entre servi-lo ou não servi-lo. O que Deus quer para nós é de que nós o sirvamos de todo o coração, com todo entendimento. Escolher é algo fácil. Agora, escolher certo é algo muito difícil. Por isso que nós precisamos de alguém ao nosso lado para nos auxiliar e nos ajudar a fazer boas escolhas. Você tem feito boas escolhas nesses últimos dias? Você tem feito as escolhas dadas por Deus? Ou você tem andado dentro do seu próprio entendimento? Saiba que tudo tem consequências. Quando escolhemos bem, as consequências são boas. Quando escolhemos mal, as consequências são más. E assim nós pagamos as consequências dentro daquilo em que nós escolhemos. Que você possa fazer neste dia, nesta semana, uma boa escolha e que você possa escolher andar de acordo com a vontade de Deus. Nada melhor do que escolhermos Cristo Jesus como único Senhor e Salvador de nossa vida. É o primeiro passo em que devemos dar para fazermos boas escolhas no decorrer do restante da nossa vida. A vida é curta, a vida passa muito rápido. E quando nós menos vemos, fizemos mais escolhas erradas do que certas, porque não quisemos depender da vontade de Deus.
Dependa da vontade de Deus e deixe o Senhor Jesus escolher por você. Saiba que nisso você fará boas escolhas. Que Deus te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.